convidados. Vou até... Olá, Amora. Amora? Você está emprestando perfil, né? Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Joia. Seja bem-vindo. Obrigado. Aos que estão chegando, nós estamos aguardando uns minutinhos para a nossa convidada Gleice, do SIMPSI, entrar conosco. Ela deve estar com algum problema técnico, mas 2 minutinhos nós já iniciamos, pessoal. Gleice? Sete e 10, Gabriela. Começamos. Agora Gleice. Sim. Boa noite, Gleice. Tudo bom? Boa noite, Gleice. Você é muito esperada. Bem-vinda conosco. Boa noite. Bom, considerando que Gleice já está presente conosco... Espera só um minuto que eu estou com problema no áudio, não estou ouvindo vocês. Claro, a gente te ouve bem, Gleice. Bom, considerando que Gleice acabou de entrar e nós já estamos aí em 19 horas e 10 minutos, né? E nós ouvimos bem a Gleice, eu creio que logo ela resolve esse problema técnico. Eu quero, então, desejar boas-vindas a todos os participantes. Já estamos em 42 pessoas. A nossa live já pode ser considerada um grande sucesso, considerando o tema dela. Não esperávamos toda essa adesão, considerando que fosse uma segunda-feira, iniciando a semana, trabalhando bastante, nós vimos de feriados prolongados aí de abril, porém, estamos todos aqui reunidos e esperamos que a nossa fala seja bastante profícua, esclarecedora e que atualize os colegas do estado de Mato Grosso do Sul. Então, boa noite aos convidados, Fernanda Magano, Paulo Godofredo, Gleice Freitas. Eu vou pedir depois que cada um de vocês se apresentem, tá? Para nós é um imenso prazer tê-los reunidos conosco. Agradecemos imensamente o convite, uma vez que fizemos um convite bastante em cima da hora para todos vocês, os convidados que vão palestrar hoje e todos os presentes também que foram informados aí pelas nossas redes desse evento hoje. Fizemos, assim, um pouco em cima da hora, uma vez que estávamos realizando outros eventos no mês de abril e planejando os eventos do mês de maio. Mas estamos aqui considerando que Mato Grosso do Sul tem um pouco mais de que 5.000 psicólogos cadastrados no Conselho Regional de Psicologia, e considerando a atual política do Brasil, considerando os 60 anos da psicologia, nossas pautas de luta, questionamentos da nossa categoria com respeito a lutas que nós vemos fazendo, inclusive uma delas, nós somos muito questionados sobre ela, que é a questão das 30 horas, entre outras questões. Então, nós pensamos que a data do 1º de maio poderia representar aqui para nós um momento de reflexão, de conversa, de esclarecimentos e de engajamento da categoria aqui de Mato Grosso do Sul, nas nossas fileiras,
nos juntando, nos unindo pelas nossas lutas, né? Por isso é um prazer receber a Fernanda Magano, que faz parte representante do Sindicato de Psicologia do Estado de São Paulo, né, Fernanda? E faz parte da Secretaria-Geral da Federação Nacional dos Psicólogos, a FENAPSE. O Paulo Godofredo, nosso colega de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão de Saúde do CRP 14, tá? E que também discute aí há bastante tempo, né, Paulo, pautas dos trabalhadores na psicologia, dos trabalhadores em saúde em Mato Grosso do Sul, mais precisamente aí em Campo Grande. A Gleice, que tem uma história grande como conselheira no CRP 14 também faz parte do SINPSE, presidindo o SINPSE há alguns anos, né, Gleice? Bastante engajada nas nossas pautas de luta, também a nossa terceira convidada. Eu me apresento a vocês, eu sou Evelyn Macarini, psicóloga, conselheira do atual 9º plenário, faço hoje parte da Comissão de Saúde, a qual eu também, com muita gratidão, coordeno. Também faço menção da presença da conselheira Camila, que hoje não pôde estar conosco, ela coordena a Comissão da Psicologia do Trabalho, da Psicologia Organizacional do Trabalho, desse atual plenário do CRP 14, por motivo de dar aula, hoje ela não pôde estar presente conosco. Então, abro hoje a nossa roda de conversa, ressaltando aí a presença da nossa conselheira presidente Marilene Kowalski, a qual passo a palavra para boas-vindas aos colegas, e posteriormente, Fernanda pode se apresentar. Boa noite a todas e todos e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, falando de um tema que é muito caro, né, a psicologia, essas relações de trabalho, seja na área privada ou pública, né, que é muito importante. Nós recebemos, enquanto conselho, muitas questões a esse respeito, e muitas a gente orienta, outras a gente diz isso é da alçada do sindicato, né? Então, é muito importante essa fala nesse dia, comemorando, né, o 1º de maio, Dia do Trabalho, esse olhar, né, do psicólogo como um trabalhador, né, que tem seus direitos, que tem suas responsabilidades, né. Então, isso é muito importante para nós. Então, quero agradecer, né, a participação do Paulo, nosso colega de gestão, que está aí, né, na Comissão de Saúde conosco, né. Quero agradecer também a presença da Gleice, né, fomos colegas na gestão anterior e ela agora está aí no sindicato, né, que vem representar muito bem essa pauta. Obrigada por estar com a gente. E principalmente a Fernanda Magano, que, assim, em cima da hora, achou um espaço na agenda para estar conosco essa noite, né? Então, muito obrigada mesmo, Fernanda, fico envaidecida de você estar aqui nessa agenda conosco, tá? Uma boa noite a todos, espero que todos os participantes possam aproveitar essa fala, esse debate, e participarem aí com perguntas depois no final. Uma boa noite, obrigada e bom trabalho. Obrigada, Passo a palavra para você, então, Fernanda. Eu peço desculpas que eu alterei um pouco a agenda. Começamos pela Gleice, o Paulo e terceiro, Fernanda. Desculpem. Gleice, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fê. Saudades de você. Estamos juntas, né? A gente também está junto na diretoria da FENAPS. Eu estou como primeira tesoureira e agora fazendo a movimentação para a eleição do SINPSE, né? Mas boa noite aos colegas. Boa noite, Paulo, Marilene, Evelyn, essa querida, e aos demais que estão participando aqui na nossa live. A minha fala, ela começa no sentido de comemorar esse ciclo da profissão, né? Marcado por 6 décadas de lutas e de trabalho, é muito importante. Celebrar a vida neste momento tão difícil do país representa um ato político indispensável para a formação de um futuro melhor, que tanto precisamos, né? E nesse futuro será construído
por uma clareza formada hoje em debates e mesas, né? Em lives como esta, onde podemos pensar a profissão e os desafios que nos circundam. E temos muitos desafios, colegas, não são poucos, não, são muitos desafios. A escalada do fascismo, o autoritarismo galopante de um governo de extrema-direita que massacra a classe trabalhadora e todos os nossos direitos conquistados. Todos. Mutilam a realidade diária com o desejo de morte. Temos a fome de volta, né, no Brasil. Nós temos perseguições políticas, nós temos perseguições à nossa censura, ataques violentos aos movimentos sociais. Viver está mais caro, muito mais caro. E de quem é a culpa? Na minha visão, a culpa é do Bolsonaro. Organizar-se é mais do que uma urgência política. Nós precisamos nos organizar urgentemente, tá? Porque é com essa organização que nós vamos poder fazer alguma coisa, fazer uma mudança de fato. A nossa organização política, ela tem que ser encarada como uma questão de sobrevivência. Se não tivermos organizados, nós não iremos sobreviver. E sobreviver para fazer um futuro diferente. Porque o cenário, ele aponta-se numa situação bastante pessimista, mas não podemos ser. Tá? E sobreviver para a gente fazer uma forma diferente é o que a gente precisa para poder seguirmos nessa nova mudança, tá? Que a gente espera. A psicologia, ela é muito importante nesse cenário, e aqui eu abro um parêntese para fazer uma fala direta para a Fernanda. Eu agradeço, Fernanda, de ter te conhecido e de fazer parte com você em várias lutas, até porque é uma pessoa incansável na luta pelas psicólogas e psicólogos. É impressionante. A gente está num grupo que ela fala assim, agora estou saindo de uma reunião, vou para outra. Estou saindo de outra, vou para outra. Gente, eu estou dentro do trem, eu vou ficar ausente 1 hora. É assim a vida da Fernanda, em luta da psicologia. E nossa profissão nunca se furtou do compromisso social, até porque a gente sabe que o nosso código de ética ele é todo construído em cima dos direitos universais, direitos humanos universais, né? A psicologia sempre esteve presente ao lado dessas lutas sociais, que buscando, né, por direitos e, sobretudo, por uma construção de dignidade humana como um fundamento central da subjetividade humana. 60 anos de psicologia significa que estaremos presentes na luta por um Brasil melhor, como profissionais psicólogas e psicólogos, dispostos a encarar essa realidade social hoje muito dura. Eu estava conversando agora há pouco e estava dizendo que a empresa onde eu trabalho, a gente tem lutado muito por algumas situações. E a gente tem percebido que, durante um certo tempo, algumas situações não têm mudado. E não é por falta da gente, tipo assim, não ir para a luta. Hoje mesmo eu recebi a notícia que a prefeita, que está em exercício nesse momento, vetou as 30 horas da psicologia. O Paulo está aqui, já balançou a cabeça. Muito triste, né, amado? Ela já vetou. E a gente sabe, né, que as nossas colegas
elas todas estão, a maioria delas se encontram no serviço público. Quem não está no serviço público está como autônomo. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nós do sindicato temos acompanhado os majoritários nessa luta. O Paulo sabe, já fizemos reuniões dentro do sindicato com o Tabosa, que é um de luta também, uma pessoa de muita luta, com o Alexandre Costa, do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado, e por aí vai. Entendeu? A gente tem feito muito essa parceria para acudir os nossos colegas da profissão. Mas o momento é bem difícil, a gente sabe disso, todo mundo acho que sabe, né? É bem complicado, mas a gente acredita nas lutas da psicologia, a gente acredita que na nossa organização, acreditamos junto nisso, e esperamos, né, conseguir realmente fazer uma mudança. E antes de terminando já minha fala, falar 15 minutos, mas eu acho que é uma fala mais assim no sentido de abrir o leque para o debate, né? Fora Bolsonaro e Lula 13. É isso aí, colegas. Obrigada, Gleice. Paulo, passamos a palavra a você. Ô, Gleice, foi muito bom escutar você. Muito bom mesmo. Fernando, admiro, né? Já participei de algumas reuniões online que você estava presente, e a sua fala realmente, a sua luta é reconhecidamente grandiosa. Boa noite a todos que estão presentes aqui, todos os colegas. Como foi dito, foi de última hora, e devido aos feriados que ocorreram, mas estamos aqui. Vamos discutir o que é esse reconhecimento e desafios que nós temos da psicologia. Eu sou Paulo, sou psicólogo da Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Atenção Primária, atendendo exatamente a atenção primária no serviço público. Dos 5 mil psicólogos que nós temos no CRP 14, acredito que 90% ou estão dentro do serviço público ou têm alguma relação direta com o serviço público em todos os níveis, municipal, estadual, federal, alguma coisa nesse sentido. Ou trabalhando através de convênio, ou trabalhando através de prestação de serviço, ou concursado, ou temporariamente, né, colocando. Inclusive, agora a Prefeitura de Campo Grande ela não fez concurso e está abrindo um processo seletivo para a contratação de psicólogo temporário. Como representante, eu sou contra, né? Eu acho que tem que abrir concurso, né, para abrir 15 vagas para a saúde e 30 e poucas vagas para a assistência social. Em Campo Grande, eu sou o coordenador do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde. O Fórum dos Trabalhadores Municipais, a gente discute esta relação entre o Poder Executivo e nós, dos sindicatos, né? O Fórum é formado por todos os sindicatos. E aí, especificamente na relação da psicologia, quando a gente fala em reconhecimento e quais são os nossos desafios, dentro da Prefeitura, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde, essa busca desse reconhecimento e os desafios são muito grandes. Estrategicamente, nós, psicólogos, mais ou menos somos 62 psicólogos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, nós resolvemos estrategicamente ocupar determinados espaços políticos, né? O que nós percebemos? Que nós fazemos muito. Quem se preocupa muito em fazer, em trabalhar, e dar resultado. Mas, como que vem esse reconhecimento?
aí nós começamos a ocupar determinados espaços políticos. Dentro do Fórum dos Trabalhadores, dentro do Conselho Municipal de Saúde, dentro do próprio sindicato nosso, o Sindicato Municipal de Saúde, né? Trazendo o Sindicato dos Psicólogos para dentro da Prefeitura. Vale dizer que as 30 horas hoje existem dentro da Prefeitura, porque houve um trabalho forte do CIPSE há 4 ou 5 anos atrás, para que isso acontecesse. Apesar que a lei das 30 horas nossas são autorizativa, depende da vontade do gestor em manter as 30 horas, mas o CIPSE esteve presente, a Gleice esteve presente lá no dia da votação e fizemos um movimento junto com o sindicato. E é importante esses espaços políticos. Aí nós começamos a perceber que não adianta os psicólogos da CISAL fazerem. Nós precisamos ocupar o espaço político que existe para a gente conseguir este reconhecimento, para entrar nesses desafios. Então, nós começamos a buscar esses espaços. Hoje, o plano de carreiras, cargos e remuneração dentro da Secretaria de Saúde foi escrito por nós, psicólogos da Secretaria. Na Secretaria, nós somos uma referência. Né? Nós somos uma referência, não existe o psicólogo, existe uma referência, nós somos a 14B, dentro da referência estão os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo e nós, psicólogos, farmacêuticos, né? E aí nós conseguimos, eu, inclusive, representei a psicologia na saúde no nosso plano de carreiras e remuneração. Mesma coisa aconteceu hoje, que foi publicado, que a Gleice está falando, foi publicado o plano de carreira da Secretaria de Assistência Social, e quem representou foi a psicologia, através do nosso colega João Paulo. Foi lá que nós estivemos representando, estudando e defendendo, junto ao Executivo, o plano de carreira. Né? Conseguimos passar na Câmara 30 horas, mas a prefeita vetou. Vai voltar para a Câmara, nós estamos já fazendo um movimento para conseguir que dentro do PCCR esteja essas 30 horas, que aí é o nosso outro desafio, né, que a gente vai ter. Então, nós percebemos que exatamente isso, a gente precisa ocupar os espaços políticos, né? Precisamos estar presente dentro dos fóruns dos trabalhadores, precisamos estar presente dentro do Conselho Municipal de Saúde, onde o Sindicato de Psicólogos tem assento, também, aonde o Conselho Regional de Psicologia tem assento, né? Dentro do Conselho, para conseguir fazer valer. Nós estamos com uma luta encaminhada, que é colocar o psicólogo na atenção primária, fora a NASF. Então, nós estamos com essa luta encaminhada. Então, através desses movimentos, nós estamos lutando para colocar o psicólogo dentro da atenção primária. Nós estamos em outra luta para colocar o psicólogo na urgência e emergência, dentro das unidades de pronto atendimento, nas UPAs. E aí nós estamos só aguardando esse movimento, vamos dizer assim, a expectativa de, por exemplo, agora nós vamos ter o Congresso de Saúde Mental, né? Evelyn já está por dentro disso aí, a gente está lutando para isso. Nós estamos organizando esse congresso, dos 5 membros organizadores, 3 são psicólogos, com apoio do Conselho Regional de Psicologia aqui de Mato Grosso do Sul, né? Com apoio do sindicato. Então, esse Congresso de Saúde Mental, que vai acontecer agora em maio, foram apresentados vários projetos de inserção do psicólogo dentro do serviço. Então, nós estamos exatamente ocupando esse espaço para inserir o psicólogo e, assim, reconhecendo o nosso trabalho. Esse é um desafio, colocar o psicólogo na atenção primária, colocar o psicólogo nas unidades de procedimento. Estamos com um plano municipal de saúde mental, apoiado pelo Conselho de Psicologia, apoiado pelo sindicato, para que esse plano municipal reconheça, né, a psicologia como o principal ator desse desafio, tá? Então, esses são movimentos que estão acontecendo de âmbito municipal. É lógico que a gente se preocupa com o que está acontecendo de âmbito nacional, a destruição do Sistema Único de Saúde. E aí nós discutimos isso. Se a gente não fizer esse movimento, a pandemia nos deu um refresco, vamos dizer assim. Não destruiu mais o SUS,
porque precisou do SUS aí, não deu um refresco. Então, nós também estamos enganjados politicamente na continuidade do Sistema Único de Saúde, do financiamento desse Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos discutindo no âmbito da psicologia, como que nós podemos estar ajudando dentro do município, dentro do Estado, nos movimentos nacionais, para que, dentro desse desafio, que é a continuidade de qualidade do serviço, da prestação de serviço, né, da população, a gente tem uma psicologia representante. Então, estes são os nossos desafios que a gente tem e que nós estamos aqui dentro do município, dentro da Secretaria de Saúde, trabalhando. É um trabalho árduo, né? A gente fala assim, às vezes você fala, poxa, mas por que eu estou nisso aqui? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho que a gente precisa fazer, né? E os colegas estão respondendo a isso, estão colaborando, estão fazendo, nós estamos tentando, né, mudar isso. E o grande desafio nosso, que eu acho, ainda são as 30 horas, né, reconhecido em lei, ainda é o próximo desafio, colocar o psicólogo na atenção primária de saúde, né, e colocar o psicólogo dentro das unidades de pronto atendimento. São essas três grandes lutas que hoje, especificamente da psicologia, estão fazendo dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Tem aquela luta geral, né, dentro da referência, né, dentro da referência 14B, né, que é a nossa referência, que é a questão do pagamento da insalubridade, que nós não recebemos, que é a questão apesar do plano estar aprovado, nós só fomos enquadrados, ele ainda não foi efetivado, então nós estamos junto com os sindicatos, junto com a mesa de negociação, buscando a efetivação desse plano, tá? Busca de melhorias salariais, né? Estamos ainda em negociação com a prefeitura, o nosso dissídio agora em maio, nós estamos desde janeiro em negociação com a prefeitura, buscando melhorias salariais, melhorias de benefícios, e este é um desafio constante nosso, né? Quem nos reconhece? A população. A população reconhece o trabalho da psicologia. A gestão reconhece? Sim. A gestão reconhece que o trabalho do psicólogo é importante, mas não valoriza. Hoje, com essa falta de psicólogos, só para acelerar um pouquinho minha fala, existem vagas dentro da ponta aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços que têm psicólogos não abrem mão. Ah, surgiu uma vaga lá. Não, o meu psicólogo não abre mão. O gerente faz de tudo para continuar aquele serviço, né? A especialidade vive brigando com a atenção primária, vive brigando com a... Não vou liberar tal psicólogo, não vou liberar o psicólogo. Este é um reconhecimento do nosso trabalho, como um todo. Só que precisa ser valorizado. E esse é um outro grande desafio nosso, essa valorização. Não basta reconhecer que a gente faz um bom trabalho, não basta reconhecer, né, que o trabalho que a gente entrega, o produto que nós entregamos para a população, dentro de um dos maiores, que é o Sistema Único de Saúde, dentro de uma maior política pública que existe, é de qualidade. Existem pesquisas comprovadas, existem estudos comprovados, existem estudos científicos comprovados, através de teses, de mestrado, de tudo, da qualidade do nosso serviço dentro do SUS. Mas isso precisa estar valorizado pela gestão. Isso precisa estar dentro de uma política, né, do pessoal, que nós estamos lutando para que isso aconteça. É basicamente isso que eu tinha que falar. Muito obrigado pela oportunidade, né? A nossa luta é muito local nesse aspecto, né? E foi me dito para falar. Tem uma luta estadual, tem uma luta federal? Sim, nós temos. Mas a nossa luta hoje, né, ela é bastante local dentro da Secretaria Municipal de Saúde e que é importante, né, que é muito importante, porque é dentro do município que as coisas acontecem. É dentro do município que tudo é executado, né?
o Estado ele supervisiona, né? O Estado supervisiona a gente, e o federal só manda o recurso, né? E atrapalha a nossa vida muitas vezes, né? Com portarias, com normativas, né? Nesse sentido que você fala, você está indo numa direção, de repente chega uma portaria, chega uma norma diferente, você fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Não discute, né? E vai fazendo. Eu participei da reunião do Conselho Nacional de Saúde, na última plenária, né, que aconteceu quinta-feira, e lá foi discutido o que é o financiamento do SUS, e o que é a nossa luta para que o SUS permaneça vivo, que tenha financiamento. Então, essa é uma luta local, essa é uma luta estadual, essa é uma luta nacional. Todos os sindicatos estão envolvidos, todos os conselhos profissionais, e que a psicologia tem lutado bastante para isso. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Estou aqui à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aqui. Obrigada, Paulo. Fernanda, passamos a palavra a você. Bom, primeiro dizer que é sempre um prazer estar com vocês, né? Todas, todos e todes, porque tanto no virtual, agora em função das condições da pandemia, mas também nas vezes em que estive aí presencialmente, sempre foi muito acolhedor, muito importante. Dizer que é muito bom ouvir Gleice e Paulo, e que são lutas que se complementam, né? E é bom estar acolhida por vocês e ver lutas que vão se realizando no cotidiano, e tanta gente também aqui, numa segunda, como vocês disseram, disponíveis para dividir conosco. Apontar que é muito bom que o pessoal do sindicato e o conselho aí tenham esse afinamento, conversem, e as pessoas estarem aqui presentes acompanhando, Mariene, Irma, dentre outras pessoas. Tem também aqui acompanhando alguns dirigentes do Sindicato de São Paulo, que eu fiz questão de divulgar para que a gente pudesse prestigiar, e também Valéria Prinks, que é dirigente do Sindicato de São Paulo e diretora de saúde da nossa federação, da FENAPSE. Então, também aqui acompanhando e participando, eu acho que é importante esse registro. E acho que as falas foram muito ricas, né? Gleice e Paulo foram trazendo primeiro, Gleice faz uma ótima leitura de conjuntura, Paulo traz os elementos da realidade local, e agora cabe a mim um pouco fazer a tessitura disso e pensar nos nossos nortes, né? Então, a gente tem como nortes na psicologia tanto a 4.119, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, que é de 1962, e por isso, então, estamos completando 60 anos da psicologia, porque a lei que nos regulamentou é de 1962, e depois a 5766, que cria o sistema conselho já no início da década de 70. E que hoje nos dá essa possibilidade, essa construção conjunta entre sindicato e conselhos, porque um grupo político se emergiu, se dedicou dentro do sistema conselhos para fazer com que ele avançasse da sua posição primeira, né? Porque na forma da lei, a função precípua do conselho é quase cartorial, né? Então, ela é da obrigatoriedade do registro, né, para que o exercício profissional do psicólogo possa acontecer, ela é da fiscalização dos locais de exercício profissional, e ela é do acompanhamento do exercício profissional e na normatização, no sentido de proteger a sociedade. E os sindicatos têm uma função precípua de defender a categoria profissional e buscar a garantia de direitos dessa categoria profissional. Ocorre que, ao longo dos anos, a gente foi afinando as violas, construindo caminhos e fazendo com que a função do sistema conselhos se democratizasse. E
avançar-se na perspectiva das comissões temáticas, na construção dos documentos oficiais, que é sim sua função precípua, e na orientação e fiscalização, mas se aproximando da categoria, se aproximando do sindicato para fiscalizar condições de trabalho, para defender a população de violação de direitos, mas também defender melhores condições para o trabalhador e a trabalhadora psicóloga, e, em especial, a trabalhadora, né? Eu acho que a gente está aqui nessa conversa, 1º de maio, a referência do Dia do Trabalhador, mas pertinho, não tanto distante, o 8 de março, o Dia das Mulheres, né? E ainda mais pertinho, 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial. Então, são datas que vão nos referendando e que fazem todo o sentido aqui para nós. Por quê? Porque a categoria, quase 90% mulheres, né? E os efeitos do mundo do trabalho sobre a vida e o cotidiano dessas mulheres, que tem sobrecarga de trabalho, que tem toda uma relação da organização familiar e do trabalho doméstico, além do seu vínculo profissional e do seu exercício profissional. E essa perspectiva, ainda numa sociedade que é machista, que é sexista, que é LGBTfóbica, que é racista. Então, as mulheres têm que juntar forças para enfrentar essas perspectivas, né? Então, as várias nomenclaturas aí que vêm do inglês sobre a mulher, ao se manifestar, sempre tem ali um homem querendo intervir na sua fala e na sua representação, querendo chancelar esta fala como se ela não tivesse autoridade para exercê-la. E essa sobrecarga de trabalho nesse cotidiano vai fazendo um abalo na sua saúde, na sua condição. Então, parte das defesas que já apareceram aqui na fala do Paulo, de melhores condições de trabalho, de jornada máxima de 30 horas, de definição de inserção dos psicólogos nas mais diversas áreas de atuação de saúde, assistência e educação, mas isto buscando também com a garantia de que haja um tempo de descanso e, para tanto, para além da jornada máxima de 30 horas, a gente precisa colocar no debate a questão de piso salarial. E a questão de piso salarial como piso, base de começar a negociação, e não como teto, né? Porque a grande armadilha das proposituras na forma da lei é que elas endurecem, enrijecem, e aquilo que deveria ser o piso, o começo da conversa, vira o teto limite, né? E algumas conversas têm sido realizadas no âmbito da Seguridade Social para pensar um piso para a saúde ou um piso para a Seguridade Social, e esse conceito da Seguridade Social vindo da Constituição Federal, né? A partir lá do artigo 196 da Constituição, que fala desse tripé: saúde, previdência social e assistência social. E o quanto as psicólogas e psicólogos estão inseridos nesse tripé no seu exercício profissional. Um outro elemento que casa com o que foi dito aqui e com as menções que foram feitas no chat, a gente precisa valorizar também a inserção da psicologia e da psicóloga e do psicólogo no controle social, no exercício de fiscalização das políticas públicas. Isso tanto para garantir os princípios e direitos de cidadania, os direitos humanos, que Gleice tão bem mencionou e que fazem parte do nosso código de ética, mas também para buscar mais abertura de mercado de trabalho e garantir que os princípios do SUS, Sistema Único de Saúde, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e da educação, com a Lei 13.935, sejam implementados e praticados no cotidiano. Então, esse papel e essa inserção no controle social é fundamental. Então, Paulo mencionou que assistiu o pleno do Conselho Nacional de Saúde, que estávamos realizando lá em Porto Alegre, dentro do Fórum das Resistências, e
trouxe os elementos da COFIN, da Comissão de Financiamento, e inclusive a publicação que a COFIN fez, que ajuda a repensar essa questão do financiamento do SUS. Depois eu vou tomar a liberdade de mandar o anexo, que é um livro em PDF, que traz essas informações aí para vocês da assessoria, para compartilharem com aqueles que estão aqui acompanhando esse momento, porque é importante que a gente vá ampliando o nosso leque de compreensão também legal. Então, para além das leis que regem a psicologia, conhecer a 8080, que regulamenta a organização, a Lei Orgânica da Saúde, a 8.142, que organiza o controle social do SUS e as conferências, a 8.069, que organiza a questão da assistência social e o controle social da assistência social, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a 10.216, que é a lei que versa sobre a reforma psiquiátrica no nosso país. E aí, porque o tempo vai avançando, eu vou inserir a pauta da Conferência de Saúde Mental, né? Então, temos agora, 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial. A Conferência Nacional de Saúde Mental vai acontecer em novembro, de 8 a 11 de novembro. Era para ser agora em maio, mas para dar tempo para os municípios se organizarem e para os estados realizarem boas conferências, se ampliou esse calendário e também temos um problema crasso aí, que é esse desgoverno e esse desministro, né, porque isso não é ministro em lugar nenhum, senhor Queiroga, que não garantiram ainda o financiamento da conferência. Então, isso é um problema grave, sério, e temos pressionado o senhor coordenador da saúde mental, o senhor Rafael Bernardon, para que esse financiamento saia. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde está sob ataque, mesmo com todo o trabalho que fez durante a pandemia, com tantas vidas que salvou nesse enfrentamento da Covid-19, e, em especial, a saúde mental está sob ataque. Então, desregulamentação, um escoadouro de recursos financeiros para as comunidades terapêuticas, e também, agora, recentemente, que tem PDL tanto de Érica Cocai como PDL de Alexandre Padilha, nossos deputados federais, um médico sanitarista e uma psicóloga, para tentar revogar uma portaria que eles revogaram e voltar à portaria em vigência sobre a questão da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos. Então, isso é uma questão fundamental. E aí faço a correlação para a gente ir também afinando e pensando o SUS como essa condição macro, a relação da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que constitui essa política de saúde mental e coloca em prática 10.216, mas também a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, com os CERESTs, com seus centros de referência, que fazem o cuidado dos trabalhadores e trabalhadoras, vítimas de sequelas de trabalho, vítimas de acidentes de trabalho, e tivemos agora, no dia 28 de abril, o dia de luta e que demarca a questão dos mortos e acidentados em situações de trabalho, e amanhã é o nosso Dia Nacional de Enfrentamento ao Assédio Moral. E até vamos fazer aqui, pelo Fórum Estadual de Trabalhadores da Assistência, uma live na quarta-feira, cujo um dos temas é isso, assim, que ações podemos fazer para proteger os trabalhadores, assistentes sociais e psicólogos que estão atuando na assistência das situações de violência e de assédio. E para ir fazendo aí o fechamento dessa fala, pensar também que está em curso a 17ª Conferência Nacional de Saúde. As etapas municipais vão acontecer a partir de novembro, depois de dezembro,
até março, as etapas estaduais e, em junho, a etapa nacional. E a chamada da 17ª Conferência Nacional de Saúde faz a referência direta do que é o que aquece o nosso coração e do que é a nossa expectativa, que é, então, saúde, vida e democracia, amanhã será outro dia, né? Então, que a gente vote certo, que a gente construa o amanhã será outro dia, parafraseando a música do Chico Buarque, que é tão antiga, mas tão atual, e outra dele antiga, que também virou muito atual, dizia que quando o calendário ficasse todo desarrumado, o carnaval seria em abril, né? E acabamos de vivenciar o carnaval em abril. Então, os nossos poetas são muito sábios e trazem os elementos para a gente refletir, como também os nossos loucos. A loucura é muito sábia e nos ensina, nos aponta caminhos para sairmos da rigidez da lei e pensarmos em estratégias, em ações, em lutas, e por isso pensar a luta antimanicomial para romper aquilo que nos aprisiona, para pensar o cuidado em liberdade e para pensar o diverso, a aceitação e a potência da vida numa sociedade que respeite as pessoas, que tenha a primazia dos direitos humanos, e como Paulo destacou também, a importância da atenção básica em saúde para toda essa ação acontecer, né? Então, eram esses os elementos que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Sigamos com as lutas que são necessárias de piso salarial e jornada máxima de 30 horas. Acompanhemos esta semana a votação do piso salarial da enfermagem, porque se elas obtiverem essa vitória, isso abre uma porta para nós, porque parte dos problemas da nossa legislação, tanto de piso como de jornada não ter avançado, são as barreiras que o Ministério da Saúde cria para a enfermagem, porque é uma questão de quantitativo, gente. Nós temos no nosso registro profissional uma categoria só, psicólogos, e é uma categoria que hoje está chegando na casa, eu não vi o último dado, mas quase dos 500 mil, né? Eu preciso entrar lá no mapa do CFP até para me atualizar, mas a última vez que eu vi estava nos quase 500 mil. A gente, na enfermagem, tem 3 categorias profissionais registradas. Então, quando se luta por um piso salarial para eles ou por a jornada para eles, está falando de um contingente de quase 3 milhões de profissionais. Então, isso tem um peso nos municípios e um peso nos estados que é muito grande. Então, se essa vitória se estabelece para eles, é um ganho gigante para nós. Então, a gente tem que pensar, e aí volto para o 1º de maio, com essa perspectiva de classe trabalhadora, né? E que a gente possa seguir a premissa de Marx de classe trabalhadora univos, né? Então, que a gente não lute um contra o outro, mas que a gente tenha a perspectiva da complementariedade, dessa construção conjunta com os trabalhadores do SUS, do SUAS, da assistência social, e demonstrando a importância da nossa profissão para o cuidado da saúde mental dos nossos pares, mas também da sociedade brasileira, né? Então, eram um pouco essas as questões aqui para a gente dialogar. Como já são quase 9 horas, passo a palavra para questões, intervenções, de modo a que a gente também não avance tanto na hora. Obrigada, Evelyn, devolvo a palavra. Obrigada, Fernanda. Nossa, excelente, fala potente a sua, nos alegra bastante ouvir as novidades que você nos conta e também de que a nossa luta continua forte. Nós temos aí uma mãozinha levantada, a primeira mãozinha eu acho que é a Marilene. Pode falar, Marilene. Eu só primeiro gostaria de agradecer, né, as falas, né, gostei muito, parabéns, Gleice, pela sua fala, parabéns, Paulo, as falas realmente complementaram, aí vem Fernanda e dá esse panorama nacional, né,
nacional de todas as lutas e tal, muito bom. E eu só pedi para falar logo, porque, assim, eu não sei como é que você está acompanhando, Fernanda, porque nós tivemos uma reunião na Câmara dos Deputados em Brasília, na quinta-feira de manhã, né, que é da frente dos conselhos, né, uma frente em defesa dos conselhos profissionais, e nessa frente foi instalada uma comissão com a relatoria do deputado Rogério Correia, defendendo as 30 horas. Né? Então, ele aceitou, foi um pedido que foi feito do CFP para ele, e ele aceitou ser o relator das 30 horas, e assim, lá, claro que na empolgação e tal, ele prometeu de sair dentro dos 60 anos. Né? Então, assim, foi uma festa, né? Nós fechamos o evento, assim, com muitas fotografias, muitas falas, né? Sobre a questão das 30 horas. Então, agora, eu acho que começa uma luta, assim, de pressão para isso acontecer, né? Era só isso que eu queria contribuir. Eu gostaria Perfeito. Desculpa, Fernanda. Imagina. Não, é Eu, só eu para gostaria dizer... de abrir a palavra também, logo que você se manifestar, Fernanda. Se os colegas de São Paulo desejarem fazer alguma fala, fiquem à vontade. Ótimo, Evelyn. Então, é só para dizer para a Marilene que a gente ficou bastante feliz que a assessoria do CFP sempre presente e sempre ativa, aproveitando o seminário sobre a questão dos sistemas conselhos que estão sob ataque, a importância da psicologia defender toda a trajetória que construiu dentro do seu sistema conselho, conversar com o Rogério, que é um deputado de Minas Gerais, muito identificado com as questões da psicologia, que já fez outras parcerias, e ele está assumindo, né? Porque não sei se vocês sabem, e acho que isso fica como uma informação geral, quando há a passagem de um ano para o outro, há uma recomposição das comissões de mérito da Câmara. E ao fazer esta recomposição, os deputados se alternam, e aí o deputado que outrora tinha pegado a relatoria não compunha mais a comissão de trabalho, e aí era importante, então, achar alguém identificado com a psicologia que pudesse nos defender. Agora, essa promessa dele animada, oxalá se torne verdade, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, moroso o trâmite de projetos de lei na Câmara Federal, especialmente porque o regimento tem um monte de pegadinhas, né? De aumentar lapsos de prazo, pedido de vistas. Então, a gente também tem que se animar, mas com o pé no chão, de reconhecer que o trabalho vai ser árduo daqui para frente, justamente porque a gente tem, nessa lógica organizada de CONAS, CONASENS, COGEMAS, que são os conselhos de secretários, tanto da assistência social como da saúde, que ficam bastante renitentes em conceder essa questão das 30 horas, alegando sempre aquela máxima de que o município vai ficar descoberto, haverá desatenção e que o orçamento não dá, e a gente sabe que realocando verba, reorganizando, sempre dá, né? E que há, sim, uma dificuldade de valorizar o trabalhador e a trabalhadora. Então, eu acho que fundamental sua lembrança disso. Nós, da FENAPS, não conseguimos estar, porque foi tudo muito rápido, né? A marcação dessa atividade, logo o Rogério assumir, e algumas pessoas tinham dificuldades de liberação no trabalho, e eu estava lá nas atividades de Porto Alegre do Fórum das Resistências. Mas é, sim, uma iniciativa importante, sua lembrança foi fundamental para nosso momento, que é pensar as lutas que a gente tem pela psicologia e pelos psicólogas e psicólogos. Passo a palavra. Eu abro a palavra aos presentes, os que quiserem se colocar à disposição para se manifestar, os colegas de São Paulo, quiserem fazer uma fala, perguntas. É a hora, pessoal.
Nós buscamos fazer de uma maneira bastante informal nosso encontro, para que os que quiserem se manifestar fiquem bastante à vontade. Então, pessoal, é abrir a câmera, conversar, aproveitem, estamos aqui. Eu gostaria só de fazer uma fala. Sim, fica à vontade, Gleice. Em cima da fala do Paulo, na questão da valorização e também do reconhecimento. Eu acredito que a gente está caminhando muito nesse sentido, né, do reconhecimento, da sociedade nos reconhecer, mas eu acho, quando eu comecei a fala e falei das nossas organizações, como nos organizarmos, eu acredito que a gente precisa se organizar um pouco mais, porque essa é uma visão da Gleice aqui, né? Penso que a sociedade, né, o usuário, ele não tem conhecimento do que é oferecido para ele em termos de psicologia, sabe? Tanto em nível da saúde como em nível da educação. Eu acredito que a gente precisa sentar um pouco mais com o pessoal, as comunidades dos bairros, os representantes dos bairros, e apresentar isso a ele. Porque eu penso que aí a nossa abrangência vai ser muito, muito maior, porque ele vai fazer essa cobrança. Ele vai solicitar do executivo, do poder público, essa cobrança desse ou dessa profissional, desses espaços. Tá? Eu acredito que aí nós caminhamos um pouco mais rápido. Sim. É uma visão é uma coisa que eu penso, é uma coisa que eu tenho percebido nessa questão. Sim. É isso aí. Vai, Paulo, eu vi que você levantou a mão. Como estratégia, né, para trabalhar junto com os usuários, o que os psicólogos da saúde aqui fizeram? Cada unidade, ela existe o conselho local. Né? Conselho local, onde senta o representante do executivo, né, o gerente, o representante do trabalhador e o representante do usuário. E a gente procura participar dessas reuniões do conselho local, difundindo a psicologia lá. Depois tem a reunião do conselho distrital, do distrito, e a gente procura participar lá também. E aí levar as demandas para o Conselho Municipal de Saúde. Outra estratégia que nós fizemos, se o usuário foi bem atendido e ele gostou do atendimento do serviço público, do psicólogo, prestou a ele, a gente pede para falar para a ouvidoria. Você gostou do serviço? Liga para a ouvidoria. Fala que o psicólogo, o serviço de psicologia que você recebeu, foi bem atendido. Né? E aí cai lá na ouvidoria até que no Diário Oficial tem várias menções de elogio para o serviço da psicologia, tanto individuais quanto no contexto, o CAPS, os psicólogos do CAPS, outros psicólogos, né, do NAS. Então, e também a gente procura, quando tem algum projeto, por exemplo, esse projeto da inserção do psicólogo na atenção primária, e o projeto da inserção do psicólogo nas unidades de pronto atendimento, e o projeto de saúde mental do município, nós vamos levar, os psicólogos vão levar esses 3 projetos para o fórum dos usuários, para discutir isso com o fórum dos usuários. Porque se a gente tiver os usuários do nosso lado, a gente consegue. Né? A gente consegue caminhar, pelo menos, esses projetos, para que isso chegue ao executivo. Então, é uma estratégia que a gente já fez, né, nós estamos fazendo, e tem dado algum resultado. Tem dado algum resultado nesse aspecto. Quando foi revogada as portarias e criou-se o Previne Brasil, que é um absurdo, o Previne Brasil é uma coisa absurda que existe, isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar, de alguma forma isso tem que ser extinto. E dentro do Previne Brasil, dentro da portaria da nova política da PENAB, revogou-se as portarias do NASF. Ficou a critério, só para citar um exemplo, ficou a critério de cada gestor municipal fazer o seu NASF. Dos 6 mil NASFs que existiam no Brasil, hoje nós temos 600 foram extintos. Nós conseguimos reverter isso em Campo Grande. Como?
trazendo o usuário, fazendo audiência pública na Câmara, mostrando para o gestor a importância do núcleo ampliado de saúde da família, dizendo para esse usuário que se os núcleos de saúde da família acabassem, ele não teria um psicólogo na atenção primária para atender ele, né? Ele não teria um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né? Um terapeuta ocupacional, um médico ginecologista, um médico pediatra, que compõem as equipes NASF lá. Então, esse usuário defendeu a gente. Esse usuário foi na Câmara, esse usuário foi lá no secretário de saúde e falou: nós não queremos que o NASF acabar. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer como estratégia. Quando você traz esse usuário, né, a gente consegue defender. Já disse, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, porque você se expõe, né, você expõe a psicologia. E quando você expõe a psicologia, quando você expõe o psicólogo, você tem que estar aberto a críticas também. Você tem que estar aberto a críticas. E se refazer, criar a sua resiliência, refazer o seu modo de fazer para atender o seu cliente final. O cliente final nosso é esse usuário do Sistema Único de Saúde que está lá, precisando. Tá? Essa é a minha fala. Paulo, não, eu falei isso porque eu acredito assim, ó, que se a sociedade compra, se a sociedade nos compra, com certeza a gente consegue mais vitória, mas ela precisa estar envolvida, né? E a Fernanda faz uma fala, eu aprendi isso com ela, que é o seguinte: você está disposta a quanto para expor o seu corpinho? Ela sempre fala isso: vai expor o seu corpinho? Está afim da luta? Então, para entrar nessas lutas, realmente você tem que expor o seu corpinho. Isso é fato. Sabe? A Fernanda, uma das primeiras vezes que ela veio aqui, ela fez essa fala e eu me apropriei dela. Parabéns, Gleice. Tem que ter coragem, né? Não é de qualquer maneira. Gilce, você levantou a mão, pode se manifestar, você é a próxima. Boa noite, pessoal. Eu sou trabalhadora do SUS, né? Atuo no NASF, e ouvindo essa fala da exposição, do psicólogo estar lá com o usuário, o meu trabalho ele é na comunidade. Eu trabalho no Los Angeles, Macaúbas e Coab, que são comunidades aqui extremamente violentas. Se a gente pegar o estudo da violência em Mato Grosso do Sul, o índice de violência maior é lá, violência contra a mulher, contra a criança, contra as minorias. E essa fala da Gleice é muito importante. A gente tem que estar lá junto com o usuário. E eu percebo que eles cobram, né, a presença do psicólogo lá, quando não está, quando eles vão lá marcar. E a pandemia, ela trouxe um cenário novo para mim, acho que para vários colegas, que antigamente era mais as mulheres, né, que buscavam o psicólogo, buscavam a psicologia. Hoje a mulher, é o homem, é o adolescente, até as crianças, né, pedem para os pais. Na grande maioria da minha prática, quando essa criança chegava, quem que quis que você viesse? Você quis vir? Antigamente era minha mãe que achou que eu tinha que vir. Hoje não, hoje é o adolescente que quer ir, é a criança que quer ir do psicólogo. Então eu vejo esse reconhecimento e concordo que ele só passa, nós só vamos ter reconhecimento quando o usuário, né, como um todo, quando a comunidade perceber nosso papel. Mas eu vejo, eu sou formada já há vários anos, né? Em 84 eu me formei, e eu vejo que hoje, com 60 anos, né, de psicologia, eu já estou com 61, eu nasci um ano antes da psicologia, mas eu percebo que há esse reconhecimento, sim, que hoje a gente já se faz importante, né, imprescindível nessa sociedade que a gente está aí atuando. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigada, Gisele. Sua fala muito potente, importante. Alguém gostaria de comentar? Você quer direcionar para alguém, Gisele? O Paulo é meu marido, né? Então eu quero dizer que a fala dele foi maravilhosa, né? Aproveitar, hoje a gente está completando 35 anos de casado aqui nessa live.
Dizia para ele que eu amo demais, o orgulho dele, e que a gente ia sair, não pudemos, porque ele tinha essa live, né? Olha Mas aí, assim, que lindo, um beijo. Obrigada. Então tá, um abraço, pessoal. Obrigada, nós agradecemos a sua presença e por compartilhar esse momento tão especial de vocês conosco, viu? Ô, Isso aí. Ô, Gilce, longe de mim semear a discórdia, mas eu já roubei o vestido da festa no Gramé. Tudo bem, sem problema. Não era para falar. Ai, pessoal, mas tá bom. A psicologia nos une, né? A psicologia nos une. Então, é isso. Beijo, pessoal. Une e faz Gilce, muito bem, hein, obrigada. Gilce? Porque quando você começou a falar, eu falei, quem é essa mocinha aí? Dá a impressão que tem uns 30 anos. Sim, Maria, já tem Não é verdade? mocinha, Não tô só por elogiando Deus. assim. coisa mais linda, Obrigada, sua mas não. esposa, Paulo, uma fofa. Temos uma pergunta direcionada para Gleice no chat. Eu vou ler para você, Gleice, e, por favor, você comenta, do Gabriel Albino. Pergunta para Gleice Freitas. Eu posso estar errado, todavia entendo como perseguição difamar o atual presidente. Defender o livre comércio e a liberdade agora é ser de extrema direita? Ir contra um regime por anos que buscou engrandecer o Estado justamente negando a liberdade? Acredito como estudante de psicologia e a compreendo como ciência. Deveria ser aberto, acredito, a todos os pensamentos. Gente, eu vi aí dois colegas, a Fernanda e o Paulo, levantaram a mão, o que apareceu aqui para mim. Levantaram a mão. O Gabriel é aluno, fez um comentário, possivelmente com respeito à defesa da linha de pensamento dos colegas. Gleice, você quer comentar? Eu vou comentar sim. Por favor. Que eu achei muito interessante é defender o livre comércio e a liberdade. É um regime que por anos buscou, contra um regime que por anos buscou engrandecer o Estado, justamente negando a liberdade. Eu fiquei agora assim meio... como que eu vou falar? Negando, um regime passado negando a liberdade. Mas vamos lá. Livre comércio, né? Por trás desse apelo, né, da liberdade, eu penso que é uma máscara sutil de intenções que subverte a própria ideia do que é liberdade. O que é liberdade? Veja, por exemplo, uma questão que o Estado ele recuou na condução de diversas políticas públicas. Tá? Ele faz esse movimento. E transferiu recursos imensos. Sabe para onde? Para o mercado financeiro. E o que ganhamos com essa redução? O que nós ganhamos aí? Eu acho muito interessante o pessoal falar de livre comércio. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tem política econômica? Eu acho isso muito interessante. Antes da gente perguntar, antes da gente falar sobre livre comércio, eu tenho que entender política, eu tenho que entender política, o que é política econômica, o que é geopolítica, porque eu percebo que as pessoas elas têm uma tendência a discutir política partidária. Eu fiz uma fala deste governo, não sou do partido, nada, mas o que este governo tem feito, e vou repetir, e assina embaixo. Agora, eu tenho que, para fazer essa leitura toda, eu tenho que ter um conteúdo também teórico, até para eu entender o que é isso. Eu tenho que ler Aristóteles, eu tenho que ler Sócrates, eu tenho que ler Platão, eu tenho que ler Foucault, para entender
o que é poder, o que é política, o que é sociedade, para a gente poder fazer uma leitura. O que é liberdade? Acredito que, como estudante de psicologia, perfeito, Gabriel, aproveita, deixa e vamos alimentar de conhecimento para poder a gente ter uma ideia, sabe? Ter a nossa própria ideia do que seja extrema-direita ou difamar o presidente. Eu não estou difamando ninguém. É isso que eu tenho. Não sei se eu respondi, mas eu gostaria de ouvir a Fernanda. Foi muito bom, Gleice. Eu acho que assim, primeiro, a gente tem uma manifestação no chat que a gente talvez estivesse fugindo do assunto. E, na verdade, não, porque o exercício da democracia e da plena liberdade é o que vai garantir, ao fim e ao cabo, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a empregabilidade e a comida no prato e a vacina no braço, né? Em tempos de pandemia, essas coisas são fundamentais. E eu acho que as pessoas podem ter os vieses políticos que quiserem, mas tem que depois assumirem o ônus e o bônus do preço das escolhas que fazem. E uma coisa que eu li essa semana que passou e que é muito vigorosa para mim é que, assim, pode-se falar o que quiser da defesa do atual governo, mas o bujão de gás, a bomba de combustível e o mercado nos contam o nível de carestia, inflação e o quanto não vai bem a política macroeconômica e as políticas públicas, por conta de se pensar no interesse de um determinado grupo de pessoas no decorrer dessa gestão de governo e não pensar a população como um todo. E ao não pensar com a população como um todo, já fere a liberdade que o companheiro estudante de psicologia acabou de defender. Porque o acesso à liberdade é também acesso a benefício a todos e todes, é acesso à comida no prato, é acesso às políticas públicas. E tem um jogo midiático que confunde a expressão de opinião, a manifestação da liberdade de opinião e a defesa de um lado ou de outro, apontando como se isso fosse tranquilo e quem é de um determinado viés é contrário a essa gestão, porque não tem identidade com essa gestão. Mas a questão é do nosso código de ética, a defesa da vida, a defesa dos direitos humanos, não pactuar com tortura, não pactuar com violência, não pactuar com retirada de direitos. Então, não se trata de falar mal de A ou B, ou aqui a gente está fugindo do foco porque estamos falando de política, porque a base dessa macropolítica é que vai garantir a nossa micropolítica no cotidiano. O exercício da psicologia, o cuidado da saúde mental, a nossa prática profissional perpassa todo este cenário aqui apresentado. Então, se a gente não tem essa visão, não tem essa noção, a gente fica como Rosa de Luxemburgo, paralisado e achando que está tudo bem, né? Ela dizia isso, porque ela apontava que as pessoas, muitas vezes, perdem a noção das correntes que lhe prendem pelos pés. E a lógica capitalista alimenta essa condição do desejo do livre comércio, né? Mas a gente precisa fazer a construção até das políticas macroeconômicas na garantia de vida para todos e todes. E aí, fugindo da nossa realidade brasileira, vamos trazer um exemplo internacional. Elon Musk comprou o Twitter. O que ele pagou para comprar o Twitter, ele podia acabar com a fome do mundo num produto só de tecnologia por 6 vezes. Acabar com a fome
do mundo. E é disso que a gente defende na psicologia. O fim da fome, pelo direito da igualdade, pela condição de acesso a todos às políticas públicas e à educação, e pelo fim da guerra, né? Então, a nossa posição tem que ser bastante firme e ter uma compreensão de que para a gente ser psicólogo, quer na política pública, quer no consultório, se a gente não tem uma leitura macro das realidades sociais, a gente só faz um verniz, né? E aí a gente lembra do discurso da avó, né? Que dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, só o verniz parece que a gente vai fingindo que está tudo bem. E a gente está num momento que não está tudo bem, que a gente tem que dar o brado, sim, por essa liberdade que você aponta, mas que a construção dessa liberdade depende de muitos elementos e de reflexão crítica. É isso, passo a palavra. Obrigada, Fernanda, Gleice. Gabriel, espero que nós tenhamos contemplado aí o seu pensamento. Eu acrescento Maquiavel, Gabriel, o príncipe na sua lista. E eu gostaria de contribuir. Hoje, uma colega que está começando carreira na psicologia se queixou comigo que ela estava triste, porque ela via colegas dela já crescendo, já conseguindo passar no concurso, já conseguindo assumir uma vaga de trabalho, e ela ainda, já apesar de já ter aí uns 5 anos de formada, ainda não conseguia decolar na carreira, né? Estava com um contrato temporário, ganhando ainda muito pouquinho, e eu, junto dela, recordei-me de que, quando eu era criança, a gente, dentro da sala de aula, fazendo lá o primário, a gente via as crianças, às vezes, não conseguindo ir bem na matemática, não conseguindo aprender a ler, e eu me lembro que era uma cultura a gente responsabilizar o aluno, né? Era ele que não estudava, a família dele era culpada porque não ajudava esse aluno a ler, nem fazer a tarefinha em casa. E nós crescemos, pelo menos eu creio que a minha geração aí, que vem dos anos 70, com esse imaginário que a responsabilidade do nosso insucesso é pessoal, é individual. E eu vejo que esse sistema que nos governa já desde muitos anos, ele tem plantado essa ideia da individualização na nossa cabeça, né? Então, quando nós vamos à luta, por exemplo, nós nos sentimos intimidados, porque a gente, como a Gleice lembrou, você está disposto a pagar quanto para mostrar o seu corpinho? Ainda é muito no individual a nossa luta, ainda é muito no pessoal, se marca rostos no individual, nomes, pessoas, ainda sofremos perseguições pelas lutas que são justas na nossa classe. Eu vejo que o nosso mundo vai ser mais justo, pelo menos aqui dentro do Brasil, quando a gente não for mais dividido em classes para ter direitos, né? Quando todos nós tivermos direito à educação, sem divisão de classes, sem precisar que o governo subsidie nenhuma população para ter direito ao que é justo. Quando for realmente com igualdade, com uma educação igual para todos, desde a formação pré-escolar, fundamental, no médio, e todos entrando na universidade com direitos iguais, sem precisar que a gente divida a nossa população. Mas, infelizmente, como o sistema ainda é muito injusto, nós somos ainda divididos em classes, e para se fazer justiça, ainda precisamos lançar mão de cotas e de favorecimentos aos mais humildes, aqueles que são sempre apontados no individual como responsáveis do seu próprio insucesso. Né? Mas é isso. Alguém mais? Oi, Gleice. Eu ia só falar, assim, agradecer as falas, agradecer a participação, e como nós estamos com 1h30, né, de live, eu acho que a gente já pode pedir aos convidados aí para fazer suas considerações finais, né? E essa live vai ficar gravada, então quem não teve acesso hoje pode ouvir, ou quem não ouviu todo pode assistir novamente, né? Muito obrigada.
Paulo podia começar, aí a Pode gente sim. vê se Gleice consegue voltar, que ela estava com problema no som, e aí a gente fecha. Claro. Sim, Fernanda, pode começar. Eu sugeri que fosse o Paulo, mas não sei se ele está por aí. Não, estou aqui, sim. Tô. Bacana, porque eu acabei de falar, né? Até para circular a palavra. Estou aqui, sim. Fechado. Ainda bem que a gente vive numa democracia, apesar dela estar sendo muito ameaçada, né? Vamos colocar assim, e que todas as falas, todos os achismos, vamos colocar dessa forma, possam ser ditos e que esteja tudo na mesa. Democracia é isso, né? O contraditório. E quando a gente fala, não é porque nós estamos criticando ou dizendo ou falando ou dizendo que é contra determinado governo, não importa quem seja que esteja nesse governo, se tiver atitudes, se tiver leis, se houver portarias para revogar direitos, para combater serviços, nós somos contra. Para com isso. Né? Hoje, o governo que aí está é uma desconstrução sistemática de todas as políticas públicas, contra os índios, contra os negros, né? Contra o Sistema Único de Saúde, contra o Sistema Único de Assistência Social, contra a educação. Não podemos ser coniventes. Não podemos ser coniventes. Né? Difícil falar em livre comércio quando você leva a nossa carne para fora daqui, o povo passando fome, quando você leva a sua soja para o externo e não tem, né? Quando você leva todo o seu ferro fora daqui, e tudo isso a gente importa de novo. Né? Você vende ferro bruto para fora e importa carro. Esquisito, né? Sendo que o maior parque industrial de carro era nosso. Então, é complexo. A Grace falou um negócio muito importante. Senão a gente fica no raso, discutindo no raso, no achismo. É complexo. Né? Não tem como defender uma política de governo que está aí, que a liberdade de expressão dele se baseia no armamentismo. Vão armar a população para garantir a liberdade de expressão. Opa! Complicado. Mas é isso que eu tinha que falar, agradecer. Desculpe se a minha fala ofendeu alguém que não concorda, mas é o que eu acho, é o que eu penso. Né? E vou, enquanto psicólogo, enquanto representante sindical, enquanto ser humano brasileiro, eu vou defender para sempre a democracia. Eu vou defender o SUS, o Serviço Único de Saúde. Eu vou defender o Serviço Único de Assistência Social. Eu vou defender a educação. Eu vou defender segurança pública. Para que nós sejamos um país grandioso, como sempre fomos. Viva o SUS, viva nós, psicólogos. Parabéns pela live, foi excelente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer o Paulo e a companheira por estarem conosco num dia tão especial e compartilharem isso conosco. Agradecer Marilene pela possibilidade dessa construção das lives, Evelyn, que conduziu tão bem aqui o nosso debate, e a Gleice, que é companheira de tantos anos, com quem a gente nutre afeto, porque as relações da luta, né, é uma luta, mas é uma luta com amorosidade, e é uma luta para construir as possibilidades de paz e de igualdade, né? Então, até da fala de Paulo, viver nesse contraditório é sempre um dilema, né? É uma luta pela paz, é uma luta ante os manicômios, ante as prisões, ante as violências. E é esse o caminho que um psicólogo crítico e um psicólogo comprometido com a sociedade brasileira deve traçar, sempre também com a perspectiva do autocuidado, de reconhecer suas limitações, de reconhecer que ele precisa também
ter as condições mínimas aí para o seu exercício profissional, justamente para que ele não adoeça e que a gente faça as ações para a construção do devir, do mundo melhor que a gente espera. Obrigada pela oportunidade, passo a palavra. Eu faço minhas palavras do Paulo e da Fernanda. E eu quero terminar, primeiro a gente agradece, né, essa participação, de estar com essas pessoas maravilhosas, colegas de longas datas e de lutas também, né? Uma vez meu filho chegou e disse assim: mãe, você sabe qual que é o mal da humanidade? Aí eu olhei para ele e disse: não. Ele disse assim: mãe, falta de consciência. Então, gente, que todos nós tenhamos uma consciência do nosso papel, tá? Do nosso compromisso frente à psicologia, frente ao outro, frente a este país maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês, uma boa noite e até a próxima. Quero agradecer a todos, muito obrigada aos presentes, aos palestrantes, um grande abraço, espero que em breve nós possamos nos encontrar. Quero agradecer a coordenação técnica do CRP 14, que tornou possível esse evento e esse encontro, pela divulgação, pelos trabalhos e pela gravação. Quero deixar um grande abraço ao pessoal de Brasília, São Paulo, Fernanda, beijão para você, Gleice, Paula, Campo Grande, Marilene e demais conselheiros e colegas psicólogos presentes. Nosso grande abraço, muito obrigada. Até mais. Beijos, até Até mais. mais. Parabéns, Paulo.